Vamos ler aqui então o Catecismo Maior de São Pio X. Um aviso está dado aí. Quando eu li isso aí hoje, falei, não, você tem que avisar, porque muita gente confraternizando com quem não devia, porque é o seguinte, mas é meu parente, então, mas tudo bem, mas é seu parente de sangue, mas em termos de família frente a Cristo, como é que é a situação? Pense nisso. Nós estamos agora na página 72, capítulo 2, dos mandamentos que se referem a Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus. Por que disse o Senhor, antes de ditar os mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus? Antes de promulgar seus mandamentos, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Obrigados a obedecer. Certo? Teve uma ministra aí que recentemente disse a seguinte frase: é um absurdo as pessoas não respeitarem a justiça, não obedecerem. Então, mais absurdo ainda é a gente não respeitar as leis de Deus. É um absurdo nós que somos filhos de Deus não respeitarmos as leis de Deus, não respeitarmos os mandamentos e as Sagradas Escrituras. Isso sim é um grande absurdo. Nós desrespeitarmos o Senhor Deus, Criador de tudo que existe, inclusive de nós, e ainda que por cima, além de tudo, vai nos julgar aí no nosso julgamento pessoal ou no juízo final, o que acontecer primeiro nesses tempos que nós estamos. É realmente um absurdo a gente não obedecer os mandamentos, cair em pecado mortal e se sujeitar aí para o inferno. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como nosso soberano Senhor. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. O que é culto interno? Culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. O que é culto externo? Culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e objetos sensíveis. Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração, é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo, juntamente, porque Ele é o Criador e Senhor absoluto de um e de outro. Poderá haver culto externo sem o interno? Não pode de forma nenhuma haver culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado desse fica privado de vida, de merecimento e de eficácia como corpo sem alma. Então a pessoa que não tem adoração, não tem o culto interno, não tem adoração a Deus no seu coração, tudo que ela fizer aqui fora é inválido, é só para a sociedade ver. É só para mostrar para as pessoas, já nem precisa mais. Antigamente a pessoa era muito cobrada se não fosse ir à missa, mas agora não precisa mais. As pessoas já estão acostumadas que um monte de gente não vai mesmo, e até de outra religião, é católico em casa, e esse católico não é praticante, né? Como as pessoas falam. Então, não dá, gente. Como é que vai fazer? As duas coisas se completam, uma sem a outra não tem. Agora, tem as pessoas que são católicas de aparência, como tinha lá os fariseus, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Como se dizia, né? Como túmulos caiados, lindos por fora, e por dentro aquela podridão, né? E é isso aí que tem que ser evitado. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Olha, proíbe a idolatria, superstição, sacrilégio e heresia. Vai explicar cada um. Que é a idolatria? Chama-se idolatria prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Então não podemos adorar imagens, não podemos adorar ninguém que não seja Deus. Portanto, os católicos não adoram Nossa Senhora e nunca adoraram, veneram. Mas adorar só a Deus, a adoração nossa é só o Senhor Deus, e só. Então não tem essa de adora Santo Expedito, não tem. Aliás, aí vem a mídia, vem a cultura, né, que atrapalha muito, né? Teve uma época aí que era tão bonitinho, né, tão assim, romântico, né? O rapaz chegava para a mocinha e falava, adoro você. Não devia, porque adorar só a Deus. Você vê como eles fazem? Eles fazem de tal forma
que vão, né, assim, mudando as coisas, né? Eu acho estranho, gente, eu gosto muito do nosso hino nacional. Nosso hino nacional é maravilhoso, é o hino nacional mais bonito que eu conheço. Eu já ouvi vários, mas o mais bonito é realmente o brasileiro. Inclusive tem uma fantasia, é uma peça musical chamada Fantasia sobre o hino nacional brasileiro, que foi composta por um compositor de fora, lá da Europa, e muito bonita também. Eu gosto muito, no piano, assim, muito lindo. Música clássica, né? Mas pátria amada, idolatrada, sempre fica esquisito. O idolatrada fica esquisito. Provavelmente na época não tinha, quero crer, né, que não tivesse essa mesma, o mesmo significado. Ou tinha e já tinha a maçonaria por trás. Vá se saber. Muito bom. Continuando aqui. Como está expresso? Então não pode adorar ninguém, né? Para adorar mitos também, né? Nem padres mitos, nem políticos mitos, nem ninguém mitos, certo? Não é para colocar as pessoas no lugar de Deus, não é para simplesmente ficar colocando o padre no lugar de Deus, não é para colocar os santos no lugar de Deus, não é para colocar ninguém no lugar de Deus. Sorte que eu não sou padre, nem preciso falar que também não é, né? Não é para colocar ninguém no lugar de Deus, nada e nem ninguém, muito menos a Pachamama, Mãe Terra e etc. É óbvio que aí piorou muito a situação. Não é para fazer isso, adoração só a Deus. A gente então tem aí veneração a Nossa Senhora. Pronto, acabou por aí, tá bom demais, não precisa ficar idolatrando aí padre, etc. Certo? Como tem tanta gente que faz. O sujeito botou a roupa de padre, se botar a batina, olha só aquele padre tradicional. Hoje eu descobri aí o segundo escândalo da Pio X aí, justamente da fraternidade nos Estados Unidos, de padre pedófilo. Bom, ele é pedófilo, né? Porque é pedófilo em latim, será que é assim que fala? Pedófilo. Vai vendo, né? Tanto lá como cá, mas os fados há, né? Muito bem. Então, como está expressa na Sagrada Escritura essa proibição? Na Sagrada Escritura está expressa essa proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás tais coisas, nem lhes darás cultos. Então, não é para adorar. Aí vem um pessoalzinho evangélico que assistiu até aqui, quando eu colocar esse vídeo no ar. Tá vendo? Você não obedece seu próprio catecismo, vocês idolatram Nossa Senhora. Ai, que feio, vou comprar o catecismo dele só para dar na cara dos católicos. Começou esperto. Então, acontece o seguinte, né? Olha só que interessante. O Senhor manda que a gente não idolatre, então, as imagens. Perfeito. Né? Mas por que o Senhor depois manda fazer imagem de 2 anjos em cima da arca da aliança, que guardou, então, ali as tábuas dos 10 mandamentos? Por quê? Também não são imagens? São imagens. Então o problema é a imagem? Não, o problema não é a imagem. O problema é adorar a imagem. No lugar de Deus é diferente. E de Deus não se faz imagem. Bom, eu aprendi isso no catecismo, hein, gente? Depois apareceu aquela imagem do Pai Eterno lá, eu nunca entendi por quê, porque eu aprendi que você não pode fazer estátua de Deus, nem desenho não é muito para fazer, a não ser que seja para criança, para ensinar a criança, porque criança é mais concreta assim, né? Então você faz lá um senhorzinho de barba mais branca, como a gente faz aqui na catequese, mas imagem de jeito nenhum, não é para ficar, né? Isso foi o que eu aprendi no catecismo com uma professorinha que me deu catequese, eu tinha uns 9 anos de idade, eu fiz primeira comunhão. Então tinha 8, né? Fiz com 9, eu tinha 8. Eu faço aniversário mais no final do ano. Certo? Então é isso que eu aprendi. Agora, o problema então é você estar aí com a imagem. Não, o problema é você idolatrar, prestar culto àquela imagem no lugar de Deus. Estilo Pachamama, estilo Mãe Terra, estilo aí aquela deusa Gaia. Tudo é uma coisa só, eles colocam tudo como sinônimo, né? Você mora na América do Sul, para você Pachamama. Você mora aqui na Europa, para você Gaia, a nossa deusa. Você não quer nenhuma das duas, é Mãe Terra, filho. Tá bom para você? Então é isso aí que não pode. O que fizeram lá, com certeza, dentro da Basílica de São Pedro, proibidésimo. É claro que não podia ter levado aquela imagem lá. Os deuses dos pagãos são demônios e muito menos feito consagração a ela, ainda sair com ela em procissão no ombro. É óbvio que não podia. E bispos, hein? Bispos da igreja bergoliana que fizeram isso, estavam na procissão Jorge Mário Bergoglio. Proíbem essas palavras toda espécie de imagens? Não, por certo não, mas só as das falsas divindades feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras.
E tanto isso é verdade que o próprio Deus deu a ordem a Moisés para fazer algumas, como as 2 estátuas de querubins que estavam sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, existe algum católico em sã consciência que acha que Nossa Senhora é uma deusa? Tem alguém? Algum católico? Eu não conheço. Não conheço nenhum católico que acha que Nossa Senhora é uma deusa, São Miguel Arcanjo é um deus. Eu não conheço. Eu não conheço. Olha, por mais desinformado que seja, sabe que é mãe de Deus e nossa, mas parou aí. Claro que Deus é Deus e Nossa Senhora, né, é justamente criada por Deus para ser mãe do filho dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tem alguém nesse mundo que acha que Nossa Senhora é uma deusa? Tem. Tem. Dilma Rousseff acha, porque uma vez numa entrevista aí que ela estava dando em época eleitoral, ela falou, Nossa Senhora, essa deusa mulher. E o resto é história, né? Então, assim, mas a gente sabe que quem é católico de verdade jamais falaria uma coisa dessa, ao contrário, foi muito criticado na época por dizer isso daí, porque não tem nada a ver, é porque a pessoa não é católica, se fosse, conhecesse a doutrina, jamais falaria um negócio desse, tá certo? Muito bom. Que é superstição. Então acabamos com a parte das imagens. Então você viu que não tem problema nenhum você ter as imagens que você tem aí, e você tem plena consciência que Deus é Deus, a Ele nós devemos adorar, e no caso Nossa Senhora, etc., né, os santos nossos de devoção são para venerar, são santos da nossa devoção. E aí aquela coisa, né, puxa vida, né, você não tem foto de Nossa Senhora, que bom seria, né, pensou? Mas não existia máquina fotográfica, né? Naquela época não existia máquina fotográfica. A máquina fotográfica vai existir na segunda metade do século XIX, mesmo assim no finalzão lá, mais para frente, não é logo no começo da segunda metade, não. Então aí que vai aparecer a máquina fotográfica, vão começar a fotografar, aquela coisa toda, né? 200 anos atrás não existia. Então, obviamente, o que as pessoas têm de recurso? Pintura e imagem, pintura e escultura. Para que a gente possa ter um ponto de fixação de fé, para que a gente possa rezar, sem contar que a imagem também é abençoada. Você pode colocar, sim, seus pedidos de oração embaixo da imagem com muita fé, com muita devoção, e é atendido, né? Então, é toda a cultura católica, faz parte da nossa religião, não tem nada a ver com o que essa gente faz com outras imagens por aí, etc., como você já deve ter desconfiado. Nada de Pachamama aqui. Aqui só realmente santos e santas da Santa Igreja na sua casa também. Por favor, aquele que tiver São Cosme, Damião e Dom e mandar uma foto para mim com os 3 aí no altar, eu vou pegar no pé, te prepara. Faça favor de Adafim antes, porque não pode. É só São Cosme e Damião, não tem um menininho no meio. Eu falei isso aí. Que é superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir a uma ação ou alguma coisa vamos de novo. Bem como atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Então é a superstição. A pessoa não sai de casa sem a sua figuinha pendurada no pescoço. Pode ser de ouro, mas é a mão do diabo. Teve uma vez um exorcismo, justamente que a mulher estava sufocada, ela não conseguia respirar, e chama médico, a mulher não tem nada, e aquele desespero chama o padre, e ela dizia, tira isso de mim, eu não consigo respirar, tira isso de mim, ninguém pergunta para ela o que era isso, né? Todo mundo fica ali desesperado querendo ajudar, mas não pergunta o que é isso, ninguém está vendo nada. Aí ela fala, justamente quando chega o padre, ela fala, tira a mão do diabo de cima de mim, porque eu não consigo mais respirar. Era figa, uma figuinha assim, ó, de ouro. Não é porque era de olho, né, gente? Aí você sabe. Outra historinha. Eu dava aula numa escola, você sabe que eu era professor de matemática. Chega outra professora de matemática, desesperada. Cadê? Eu preciso de qualquer jeito. Se eu não ver, eu não posso entrar na aula. Eu não vou trabalhar hoje se eu não ver. Cadê? Onde é que está? Onde colocar? Tô louco. Aqui, ó, apagador? Não tem nada a ver com apagador. Tem meu apagador. É giz? Não é isso. É o livro também não é. Eu preciso desesperadamente do horóscopo. Cadê o jornal com horóscopo? Senão eu não posso começar meu dia. Professor de matemática. Isso é uma beleza a aula dela, né? Coisa boa, né? Pois é. Então, que é o sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus,
ou destinada ao seu culto. Sacrilégio é levar, então, a Pachamama para dentro da igreja. Sacrilégio é simplesmente ficar falando lá, fazendo campanha política na hora da missa. Sacrilégio são as pessoas ficarem fazendo essas danças de várias religiões diferentes, cada uma dependendo do país que é, dentro do templo que foi consagrado a Deus. Tudo isso é sacrilégio e tem muito mais, é claro que tem muito mais. Ou aquele padre lá, né, que contratou 2 prostitutas para fazer uma dancinha satânica e filmando ainda por cima, em cima ali do presbitério, do lado da mesa do altar, na frente da mesa do altar. Aí alguém viu a luz acesa, tem esse vídeo da Vila Nossa Senhora de Fátima. Alguém viu a luz acesa e falou, o que está acontecendo? Estão roubando a igreja. Chamou a polícia, chega lá, pega o padre pelado, as mulheres peladas lá, e foram ver, as 2 participavam de seita satânica. E claro, que o padre também. Veja bem. Sacrilégio é estar junto com o falso Papa, estar excomungado e continuar colocando os pés para enganar as pessoas, justamente nos templos que foram de Deus e que a ele foram consagrados, se dizendo católicos apostólicos romanos quando não passam de bergolianos. Que é heresia? Heresia é um erro culpável de inteligência pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. Heresia, o que mais tem na igreja bergoliana? Cheio de heresia, aos montes. Por exemplo, aquela encíclica que diz que casais de segunda união também podem comungar normalmente. Não, peraí. Primeiro vamos ver se o casamento era realmente válido, e se então ele não era, tudo bem, aí então vamos lá, tem um documento que a igreja faz, né, de cancelamento, atestando que na verdade o matrimônio não aconteceu, o sacramento foi inválido, não houve, aí então a pessoa está liberada de novo para casar de novo, até para comunhão, está readmitida. Fora isso, ela não pode se aproximar da comunhão. Estou falando da igreja verdadeira, né, gente? Mas a igreja bergoliana já deu para entender que é tudo o contrário. Sacrilégio dizer que a cruz é o fracasso de Deus. E por aí vai. E heresia. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo comércio ou trato com o demônio e filiar-se a seitas anticristãs. Trato com o demônio. Bom, essa aí você já sabe o que é, você já deve ter ouvido falar. Sujeito que faz acordo com o demônio, né? Quero isso, quero aquilo outro, e minha alma é sua. Vamos lá. Fechado. E aí depois o demônio vem buscar o peão, né? Primeiro dá tudo que ele pediu, e depois, aí que paga o preço, e o preço é caro, né? E o demônio está levando mais uma alma assim na barganha. Baratinho. Para mim não serve. Para mim eu renuncio, fizer um negócio, uma proposta dessa para mim, eu já renunciei. Começou a falar, eu já renuncio e mando embora, no nome de Deus, da Virgem Maria embora. Água benta no peão. Certo? Filiar-se a seitas anticristãs. Filiar-se a seitas anticristãs, você sabe, né? Tem, por exemplo, aí o pessoal satânico, maçonaria, tudo isso é tratado como seita anticristã. Não adianta dizer que é só filosofia, porque nunca foi. Tá? E além disso, só para enganar a criança, né? E além disso também o comércio, né? Professor, posso entrar numa loja de Umbanda e comprar uma Nossa Senhora? Eu não vou olhar aquelas imagens de vermelho lá, que são imagens de demônio, né? A gente sabe, né? Comprar só a imagem, Nossa Senhora, tão bonita que a imagem está em promoção. Não pode. Como assim você pisa numa loja que não é da tua religião? Não, você não pode fazer comércio com gente assim. Porque o que você não sabe é que é um solo todo consagrado ao demônio, aos entidades deles lá, enfim, aquilo que eles acreditam. E os deuses dos pagãos são demônios, pronto, acabou. Então você não pode entrar no lugar desse, você não devia nem estar olhando. Vai fazer o que lá dentro? Certo, gente? E onde vou comprar então, professor? Eu compro no Mercado Livre, compro de alguma loja aí. Tem tanta loja que é católica mesmo, ou pelo menos diz que é, de artigos só católicos. Não é fácil a nossa vida mesmo, gente. Realmente não é fácil, mas tem que ter esse cuidado para não entrar bem depois e não pecar contra Deus. Tá bom? Olha, nós temos a segunda parte. Falei ontem que era grande, então não vou terminar hoje. Professora Milene, marca para mim que amanhã é do 365 em diante. Marca assim, amanhã página 74 em diante. 365 em diante, que não vai dar para terminar, porque é um negócio muito sério e muito grande, a gente tem que comentar, não tem o que fazer.